Então, eu tive acesso à informação do livro desse professor americano, Kenneth Bain, e Sim. esse livro, o título do livro é O que os melhores professores universitários americanos fazem, né? Ele não tem em português esse livro, né, Francisco? Não, não, é em inglês, mas tem na Amazon, Sim. tem Ele é What the Best College Teachers Do. Teachers Do. Por favor. E, então, isso é uma pesquisa, né? É um compilado da pesquisa dele. Ele foi investigar como é que os professores agem, né? Quais são as atitudes deles no sentido de terem sucesso lá no seu dia a dia, né? No processo de ensino-aprendizagem, né? E aí ele levantou vários pontos. Então, ele, por exemplo, uma das coisas importantes aí, uma das primeiras impressões dele, é o seguinte: os professores, os melhores professores, eles são especialistas nas áreas onde eles atuam, né? Uau, especialistas. Então, eles são entendedores do que eles estão falando. Eles não são aqueles professores que vão estudar e para depois dar aula, né? Eles têm uma vivência muito grande, né? Eu relacionei isso ao seu perfil, né? Então, por exemplo, você tem uma experiência no que você faz, Sim. né? Um outro ponto, os melhores professores esperam mais de seus alunos. Né? Por quê? Porque eles acreditam, eles conhecendo os perfis dos alunos, ele também faz um trabalho de identificação do perfil do aluno, né? Uau. Esses 4 perfis macros que você tem aí dentro da sua área de atuação, isso a gente tem também no ensino, porque são pessoas, a gente está falando de pessoas, né? Então a gente precisa aprender a lidar com os diferentes perfis. O tema da aula é único, né? Mas a forma, né, de passar os conteúdos tem que ter algumas particularidades, porque nem todos os alunos verão a aula da mesma forma, Da mesma forma. muito em função do perfil. A forma de abstração deles difere em função dos perfis. Então, nesse quesito, ele acredita, né, que os alunos eles vão crescer mais do que se espera, se isso for obedecido, né? Uma outra coisa que eu identifiquei lá, olha só, os grandes professores mostram o caminho, né? Então, né, que nem o seu caso, você diz, ó, eu não, a grosso modo, assim, você diz que não tem uma receita de bolo, não tem uma receita padrão que serve para, ó, eu tenho o bolo pronto aqui, você vai lá e coloca a sua cobertura. Não. Sim. Em cima das necessidades, das dificuldades de cada um, você direciona, mostra o caminho das pedras, né? Eu achei isso também muito interessante. Então, esse aluno, ele mostra para o professor o que ele quer mais, né? Onde ele quer chegar, né? Demonstra também um certo agarra para fazer isso, a perseverança, né? Às vezes também ele pode abrir mão de uma série de coisas aí para atingir o objetivo. Então ele consegue identificar isso nos alunos de acordo com o perfil. Uau. E um outro ponto macro assim do que eu percebi nesse livro é que os grandes professores eles fazem com que os alunos pensem diferente, ou que pensem a rigor, pensem fora da caixinha. Aí quando você fala que o Leonardo tem que ser o Leonardo Futebol Clube, é uma forma de pensar diferente. E não se colocar na multidão, né? Ficar se comparando. Cristiano Ronaldo é um, Messi é outro, Neymar é outro, Bremer é outro. Sim. Então eles podem servir como fontes inspiradoras,
mas o Leonardo tem que ser o Leonardo, né? É, também, né, nesse item, os alunos eles têm que passar a pensar em coisas novas, né? Coisas diferentes, coisas que normalmente não são abordadas, né? Por que que ele fala isso, né? Porque o aluno, né, independente do perfil, se ele organizar assim a sua linha de pensamento, ele tem a capacidade de usar, utilizar o que ele aprendeu, enfim, o conhecimento que ele absorveu, e ele aplicar isso nas tarefas diárias dele, né? Então, o Leonardo, ele quer ser jogador de futebol, então o que ele vai aprender aqui, por exemplo, nesse trabalho de coaching, ele vai assimilar isso e vai aplicar isso no dia a dia para que ele consiga atingir o objetivo. Boa. Então é isso. Eu, quando a gente começou essa conversa, né, lá atrás, eu consegui enxergar no seu trabalho algumas coisas que o Kenneth bem, lógico, ele falou muito mais, né, mas isso aqui eu fiz só uma análise macro, né, do que ele falou. E uma coisa também que me chamou a atenção na pesquisa dele, que os professores sempre procuraram fazer com que os alunos se tornassem autônomos, né? Que é o que você pretende. Que é o que você pretende. Então, a autonomia do aluno, né? Faz com que ele se torne... Deixa eu mudar o telefone aqui, que está caindo aqui. Faz com que o aluno, ele tenha autonomia ou liberdade para até para aprender, ou buscar novas formas de aprendizado, né? De aprendizagem. Isso, de certa forma, vai dar um controle para ele do próprio aprendizado, né? Como aprender, né? Quando buscar novas formas de aprendizado. Então, a experiência e o tempo vão dando a ele expertise para buscar isso. A questão da autonomia como um todo. E uma coisa assim, que eu percebi, esses alunos, eles trabalhavam em ambientes assim que a gente chamaria de ambientes motivadores, né? E o futebol, os ambientes às vezes carregam uma monotonia, né? Sim. Uma mesmice. Então, Uma rotina da mesma coisa. aqueles treinos repetitivos, não tem inovação. Às vezes no começo é coisa nova, mas depois, na semana seguinte, vai repetir o mesmo treino da semana anterior. Então, isso entra numa mesmice, né? Então, os alunos lá que o Kenneth pesquisou, junto aos professores, eles sempre procuravam criar ambientes desafiadores, né? E você falou disso aqui, de ser desafiador. Isso faz com que ele tenha um entendimento mais profundo daquilo que ele está fazendo e ele busca novas formas de se motivar. Então, enfim, eu estou sendo bem resumido aqui, né, no que eu estou falando, mas eu consegui enxergar uma correlação nos trabalhos, né? Que legal. E uma coisa importante também, eu acho que o aluno tem que ter... O conhecimento dele tem que ser genuíno, ou seja, no caso do Léo também, ele tem que entender essas questões todas que foram colocadas e com clareza, tá? E usar isso como elemento para ele se sustentar dentro da trajetória que ele traçou para chegar no objetivo final dele, que é ser jogador de futebol profissional, ser jogador lá do Real Madrid, que seja, né? Porque o Real Amém. Madrid é um objetivo, né? Mas ele não quer dizer necessariamente que ele vai chegar no Real Madrid, mas ele pode chegar num Sim, Bayern de Munique, um Manchester City, enfim, tem que pensar grande. sempre. Então, quando eu falei lá da questão dele jogar um campeonato lá no Buraco Quente, lá da favela do Buraco Quente, eu
deixei para ele ponderar. Ó, isso aí vai te ajudar na trajetória para você chegar no Real Madrid? O quanto que isso vai contribuir, né? Para fazer essa reflexão nele, se Isso. isso está no caminho do Real Madrid. Então, mas eu deixei isso por conta dele, a decisão é dele. Então, se ele quiser ir, não tem problema, né? Então é isso, é uma ideia global aí do que... Do que você aprendeu do livro. Então eu entendi assim, Francisco, nesse livro aí do What the Best College Teachers Do, escrito lá por Ken É, Ben. Os Kenneth, professores. Oi? que o nome dele é Kenneth, aí ele é chamado, o americano gosta de apelidos, De assim. encurtar, né? São especialistas, esses professores. Eles veem seus alunos além dos seus potenciais. Ou seja, tem uma pesquisa até do efeito Pigmalião, que é bem bacana, né? Do quanto esse efeito causa quando o professor olha para um aluno. Você trouxe aqui que os grandes professores mostram o caminho e deixam seus alunos seguirem ou não, né? Os grandes Sei. professores fazem com que seus alunos pensem diferente. Os alunos precisam passar por coisas novas, né? É um desafio do professor, do instrutor, do coach, proporcionar conhecimentos novos, aprendizados novos. E o coach, né? Você falou assim que os alunos precisam ter autonomia, né? Não é o tempo todo o coach pegando pela mão e mostrando, não. Vai ter que, em um certo momento, o aluno, o atleta, ter essa autonomia e ser responsável por suas próprias decisões. E, além de a gente proporcionar ambientes motivadores e desafiadores para ele. Eu resumiria tudo isso, Francisco, no que Paulo fala lá em Romanos 12:12. 12:2. Ele diz assim, para a gente não se amoldar, não entrar no molde, em algo que existe já uma forma, né? Uma forma. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente. Então, não seja igual ao mundo. Atleta, Sim, transforme-se pela renovação da sua mente. Para quê? Para que você seja capaz de experimentar e comprovar a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Aproveitar e experimentar a boa e agradável novidade que vai acontecer com você, oriundo de uma transformação mental de que eu não aceitei ser igual a todos. É isso, meu amigo? exato. É isso aí. É porque eu percebo no seu trabalho aí que você passou algumas ideias para o Leonardo que, de certa forma, ela tem uma complexidade, né? Sim. É, Em alguns eu, parece nesse início, sim, isso, né, Francisco? é. Então, ele tem que ter a capacidade de abstrair essas ideias aí complexas, né? E ele aplicar isso nos contextos que ele vive, no dia a dia dele. Eu percebi aqui com os outros lá, eu não estou comparando, eu estou só fazendo uma referência. Não ficava claro o que eles estavam. Primeiro, a identificação do perfil dele não ficou claro. Nenhum deles fez Esse essa teste. lista de pontos fortes e fracos, enfim, esses pontos de valência. Ninguém não fizeram isso. Ou se fizeram, fizeram de uma forma bem resumida, bem rasa, assim. Então, eu tinha dificuldade de conhecer com quem eles estavam conversando. E ele realmente dava nó nos dois. Tanto é que o último coach, ele também tem esse perfil dominante, e eu percebi que ele tem dificuldade, sim, de ser contrariado, e ele simplesmente abandonou o Léo. Quando você me disse que, que o Léo é o perfil mais difícil que você... Não o nome Leonardo. Não, assim, ele pertence a uma categoria. Isso. é, Aí me veio olha, puxa vida, pode, em algum momento da história, isso causar um entrave, e quem sabe o Linhares pode desistir do Leonardo? Não sei, isso é uma possibilidade. Então isso me preocupou, não é? Não, Linhares não pode existir, é É, proibido. é. Aí eu, conhecendo você um pouquinho mais, eu achei que, eu concluí, tá? Que você não é desse perfil. Porque eu não sou assim, eu tenho alunos extremamente... Eu tenho alunos nesses 4 perfis aí. Ótimo. Sim, a gente tem. É, Perfeito. e agora está surgindo
não sei se é perfil, mas um novo aluno, vamos dizer assim, entre aspas, que é o aluno que tem algumas dificuldades cognitivas. Então, por exemplo, nós temos alunos autistas, né? Sim, Francisco. E a ciência descobriu que o autismo ele tem vários graus, né? E tem autistas que são considerados normais, vamos dizer assim, né? Então, antes, quando eu tratava o aluno como um aluno esquisito, né? Ah, esse menino é esquisito. Ele é inteligente, mas ele é esquisito. Eu já ouvi muito essa frase. E, na verdade, ele tem algum grau do espectro autista, né? E eu não posso desistir dele. Eu não posso desistir dele. Então, como eu tenho esse perfil de não desistir, eu me preocupo muito quando aquele rapaz desistiu do Léo e fiquei atento à possibilidade de também isso acontecer agora. Mas depois conhecendo um pouco, eu te conheço pouco. Conheço pouco, mas parece que a gente se conhece há muito, né? Eu percebi que essa possibilidade é cada vez mais remota, justamente por essa questão do seu conhecimento, que é o primeiro ponto que eu falei lá do Kenneth Bain. Francisco, lembra que eu te falei assim, ó, eu não vou trabalhar para o pai Francisco nem para o atleta Leonardo. Eu tô pautado em Colossenses 3:23. Eu trabalho como se fosse para Deus. É. É um trabalho para a obra de Deus. E sobre o que você falou, Francisco, muitos alunos, e eu sofri muito porque eu era um aluno introvertido, bagunceiro, que não parava quieto, e a minha inteligência talvez não era no QI básico, né, que é o teste de matemática, lógico-matemática e linguístico, que é o que o QI faz, mas o Howard Gardner, através dos testes de múltiplas inteligências, são vários Sim, tipos de inteligência. E às vezes, por um indivíduo não se enquadrar na lógico, matemático ou algo parecido, e por ele ser bagunceiro, só que esse menino bagunceiro é o que vai ser empresário, vai ser empreendedor, que vai desenvolver os outros. E o menino tímido que tá no molde, que está no padrão, esse é o perfeito para o professor, porque ele não incomoda. Só que muitas vezes isso. esse padrão de comportamento dentro de sala de aula, ele vai se refletir lá na frente a algumas coisas também. Não quer dizer que um é melhor que o outro, Não, mas ter esse feeling, ter esse interesse, essa vontade, como você falou, acho que é fundamental, porque pai, pai e professor é proibido desistir do seu filho ou do seu aluno. Não pode, é claro. proibido. Não, mas é isso. É, Francisco, só para finalizar, você só me diz aí, você é professor de quê mesmo, meu amigo, hoje? Professor doutor, né? Eu não sei se tem o pós-doc já. sim. O pós-doc, estou pensando. Eu sou professor de TI, eu sou professor de programação, banco de dados, de projetos de sistemas, mas são disciplinas ligadas Mas à o TI. Richard Bandler, ele começou com a tal da PNL, eu não sei se era um amigo, ele começou, o Richard Bandler, eles começaram essa questão da PNL através de um colega que era formado em programação de computadores, é isso? Sim, sim. Sim, sim. É que Richard Bandler e John Grinder, lá na Califórnia. é porque você usa a computação, fundamentalmente, ela usa a lógica, né? É. Lógica. E o ser humano não é nada lógico, né? E lógica, então, mas a lógica, a expressão lógica não vem da computação, ela vem da filosofia, né? Que está vinculada à capacidade de pensar, de raciocinar, né? A ter inflexões, né? Então, todo ser humano tem lógica. Aí, o que difere de um para outro é o tipo de pensamento que ele tem. Então, por exemplo, quem é das áreas de ciências duras, lá, sei lá, das áreas chamadas de ciências exatas, ele tem uma lógica chamada espacial, né? Ele consegue olhar para cima e conseguir resolver um problema só olhando para o teto, entendeu? Ele consegue
Ele tem essa capacidade. Sim. Então, alguém que é da área de humanidades, por exemplo, ele também tem lógica para resolver os problemas, mas ele Verdade. age de maneira diferente. Tem um caminho, né, com algumas Sim. possibilidades, mas é isso Então, aí. a lógica matemática, ela é mais exata, né? Então, 2 mais 2 vai ser sempre 4. Sim. Mas, se você analisar do ponto de vista da filosofia, né? 2 mais 2 pode dar 4,5, pode dar 3,9, né? Enfim, aí nós vamos... Filosofar muito aí. Ô, Francisco, mas deixa eu te perguntar. Eu posso postar essa conversa de hoje aí na minha rede social? Essa nossa aqui, essa de 15 minutos, 20 minutos aí. Mas tudo isso aí vai caber lá? Claro que vai, vou dar um jeito. Isso aí a aula é conhecimento. Ah, sim. Eu vou compartilhar. Francisco, eu tenho uma reunião às 11 horas. Tá ótimo. Tá. Meu Enfim, amigo, eu agradeço, então, pela oportunidade de a gente expor isso. Eu queria finalizar falando de uma coisa que eu acho importante, que o por professor tem que favor. ter. É a questão do pensamento crítico, entendeu? A gente está longe daquele aluno da aula unilateral que o professor fala e o aluno ouve. O professor escreve no quadro e o aluno copia, né? A gente está muito longe, isso já passou. Então, hoje, o professor ele tem que estimular o aluno a ter um pensamento crítico. Crítico. Mas não basta ser só crítico, tem que ser reflexivo também. O aluno tem que analisar, ponderar sobre aquilo que ele está analisando, né? E para ser crítico, você tem que ter conhecimento. Você não Sim. pode criticar por criticar, você tem que ter embasamento. Então, isso vai fazer com que o aluno ele avance, né? Ele vá além da memorização daquela aula, além da memorização daquele conteúdo, né? Ele vá além dessas fronteiras aí. Então, por isso que eu acho importante. Porque nunca é sobre o currículo e o conhecimento, o intelecto do professor. É sobre como ele é um especialista e o quanto ele está disposto a desenvolver o aluno e fazer com que esse aluno, com esse discípulo, supere ele. Porque não É, é sobre o currículo dele estampado na parede, no lápis dele lá, não. É a sobre qual é a ideia é diferença, produzir. é sobre qual é a diferença que ele vai fazer na vida do aluno. Exatamente.